Capítulo 8. Considerações gerais. O uso das cores apropriadas faz com que os tratamentos usados para cada disfunção orgânica apresentem resultados satisfatórios. Resultados não somente ao nível físico, como também de maneira sutil no emocional e psicológico do ser. Seu efeito, para que seja eficiente, depende de uma assiduidade no tratamento. De nada adianta conhecer as cores adequadas e não usá-las. A dedicação com que se recorre às cores é um ponto favorável para a recuperação. Como as cores apresentam uma reação orgânica a partir do uso de luz colorida e da água solarizada, independe o fato da pessoa acreditar ou não no seu efeito. Mesmo assim, convém lembrar que a energia de fé da própria pessoa naquilo que está fazendo mobiliza todo o seu campo energético. Para receber os raios coloridos, esses agem mais rapidamente, porque são potencializados com a energia do desejo na recupera. Como também, se a pessoa que estiver fazendo a aplicação usar sua imaginação e criar mentalmente uma imagem da cor penetrando o organismo, estará potencializando o tratamento com sua própria energia e, nesse caso, os efeitos poderão surgir mais rapidamente. A maneira pela qual vamos fazer o tratamento com as cores deve ser conciliada com a nossa rotina diária e adaptada às condições de cada pessoa, pois um tratamento metódico muitas vezes distancia-nos da prática em função dos compromissos. Para evitar isso, é importante usar a criatividade como uma das diversas formas de utilização das cores apresentadas no capítulo 2. O tempo para a aplicação de cada cor, mencionado nas respectivas doenças, é o mínimo necessário para se obter os efeitos. Obviamente, se você tiver disponibilidade poderá aumentá-lo, porém mantendo as devidas proporções entre as cores usadas no tratamento. Por exemplo, se estiver sendo cada luz azul durante 5 minutos e a laranja por 3 minutos, ao aplicar o azul por 10 minutos, o laranja deverá ser usado durante 6 minutos. Respeitando apenas o tempo máximo de aplicação mencionado no capítulo 2, tempo de exposição. No tocante à frequência de aplicações, se constar no tratamento 2 vezes ao dia e você puder fazer só uma vez, basta dobrar o tempo de cada cor. Nos casos mais graves, o número de 124, cromoterapia a cor e você vezes de tratamento poderá ser aumentado. Assim como a partir do momento em que a pessoa sinta-se melhor, você poderá ir espaçando as aplicações, chegando a uma vez por semana, e, quando a recuperação for completa, pode suspender o tratamento. Em se tratando de tempo de aplicação e frequência, é importante salientar que por trás de cada doença há um ser humano que merece ser visto como tal. Após ter conhecido melhor as diversas características das cores, estando com a pessoa você poderá avaliar melhor seu estado e disponibilidade de aplicação, bem como a possibilidade de alterar alguma cor no tratamento, desde que você esteja apto para fazer isso. Caso contrário, use somente as cores apresenta o uso das cores NaO dispensa o tratamento médico. Você poderá fazer uso delas juntamente com qualquer tratamento médico e medicação que esteja tomando. Só deve suspendê-lo se e quando seu médico decidir. A ciência médica atual trata apenas dos sintomas da doença, mas não é indispensável no processo de cura das pessoas. Os remédios utilizados por ela ajudam a amenizar os efeitos das
doenças, mas infelizmente não removem as causas que deram origem a elas. Quando uma doença se manifesta fisicamente, é sinal de que o ser humano está vivendo um conflito entre a mente e a alma. Estará havendo um desequilíbrio energético, ou seja, uma das partes do todo apresenta-se em desarmonia e passa a viver energeticamente de maneira oposta ao seu interior. O tratamento holístico envolve o físico, o emocional e o espiritual. Nesse último é onde encontramos a causa de todas as desordens ou a origem das doenças. Da mesma forma que o espiritual reflete no material ou no físico, este também reflete no espiritual. Podemos adotar 3 formas de atuação num tratamento holístico. 1 do espiritual para o mental e físico. 2 do emocional para o espiritual e por consequência para o físico. 3 do físico para o mental e o espiritual. No primeiro, vamos direto na causa, conscientizando a pessoa de suas crenças e padrões doentios. Ampliando sua considerações gerais contra a 125. Visão do quadro em que está vivendo, isso resultará numa melhora gradativa, dependendo do tempo que o indivíduo levará para fazer suas mudanças interiores. Por se tratar de crenças muito arraigadas na sua personalidade, a pessoa precisará de calma para quebrá-las e substituí-las por outros valores que condizem Tens a sua transformação. Caso a pessoa consiga eliminar por completo esses padrões doentios, mágoa, ressentimento, ódio, etc., o físico reagirá quase que instantaneamente, elevando os átomos que compõem o órgão ou região do corpo afetada. Há uma mudança quântica que restabelecerá a normalidade. No segundo tipo, entramos no campo das emoções, onde os padrões do espírito se manifestam antes de somatizarem-se no físico. Neste campo encontramos a manifestação das crenças em forma de desejo. Essa sensação é uma força criadora que direciona toda a energia do ser. Considerando a grande capacidade criadora que temos, podemos ainda dizer que aquilo que desejamos está sendo criado e isso materializa-se no corpo como doença ou saúde, ou a nossa volta como uma condição de vida boa ou ruim. Os padrões e crenças do espírito manipulam a energia dos desejos e esses vão se plasmando em torno do corpo como agrégoras ou formas de pensamentos, positivas ou negativas. As formas de pensamento positivas são aquelas consideradas benéficas para o nosso desenvolvimento. São produzidas a partir da crença de que somos capazes ou merecedores, criando assim condições adequadas para a realização na matéria. As formas de pensamento consideradas negativas são criadas a partir das crenças de que não somos capazes, não merece, é muito para mim, etc., ou quando criamos necessidades que não fazem parte do nosso projeto de vida atual. Quando isso ocorre, criamos desejos que, quando frustrados, geram uma carga energética nociva que fica à nossa volta e nos influencia negativamente, podendo somatizar a doença no físico. O terceiro tipo de atuação do tratamento holístico seria a partir do físico para a cura espiritual. Neste trabalho, contamos com os recursos da medicina tradicional e das técnicas alternativas que vêm auxiliando a recuperação das pessoas. 126. Cromoterapia. A cor e você. A partir do órgão do corpo em que a doença se manifestou, podemos identificar quais os padrões ou crenças que devemos trabalhar. Essa relação doença e causa é estudada pela metafísica, que
faz uma associação entre a função que o órgão desempenha no corpo com um tipo de conflito apresentado na personalidade. Este estudo é muito amplo e poderá ser abordado numa próxima obra.